Bem, gente, dando sequência à aula 2 do curso de Resistência dos Materiais, nesse vídeo, nós vamos resolver duas questões do capítulo 2 do livro, tá? São as questões 2.14 e 2.24, ok? Então, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe com seus colegas para que eles possam conhecer esse trabalho, tá? Comente e se inscreva no canal. Eu sou o professor Ricardo Oliveira e vamos lá até as resoluções. Então, gente, vamos começar com a questão 2.14. É uma questão relativamente simples, tá? A barra de alumínio ABC, está aí do lado esquerdo, né, ABC, que tem um coeficiente de elasticidade de 70 gigapascal, consiste em duas partes cilíndricas. A primeira parte, nessa superior, que é a parte AB, né, tem 38 milímetros aqui de diâmetro, ok? E a parte BC, que tem um diâmetro de 58 milímetros. Ela deve ser substituída por uma barra de aço cilíndrica, DE, está aqui, uma barra DE, cujo coeficiente de elasticidade é 200 gigapascal, do mesmo comprimento total, ou seja, a barra ABC tem 750 milímetros de comprimento e a barra de aço também deve ter esse mesmo comprimento. Tá? Determine o diâmetro D mínimo necessário para a barra de aço, se sua deformação vertical não deve exceder a deformação da barra de alumínio. Então, a deformação que a barra de aço vai experimentar deve ser igual ou menor do que a deformação que a barra de alumínio vai experimentar, certo? Então, determine o diâmetro D mínimo necessário para a barra de aço, se sua deformação vertical não deve exceder a deformação da barra de alumínio, sob a mesma força. E também, né, se a tensão admissível na barra de aço não deve exceder 165 megapascal. Então, a tensão admissível aqui, ó, na barra de aço, tem que ser no máximo 165 megapascal. Se essa é a tensão admissível na barra de aço, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o diâmetro mínimo que ela deve ter, ou seja, o diâmetro admissível. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar essa tensão e vou dizer que ela vale P sobre A, onde P é a força de 125 kN e A é a área da seção transversal da barra de aço. Então, substituindo valores aqui, ó, eu tenho 165 megapascal, certo? O P, que é a força, 125 kN sobre a área. E aí, fazendo a continha aí, eu vou ter a área igual a 125 kN dividido por 165 megapascal. Por que eu preservo as unidades? Veja, se eu fizer essa conta daí e o meu resultado não der uma dimensão de área, certo? É porque eu fiz alguma coisa errada. Então as unidades, elas me ajudam a verificar isso. Então veja só, megapascal, vocês estão lembrados, lá na aula 1 eu comentei sobre isso, megapascal é newton por milímetro quadrado, tá? No numerador eu tenho quilonewton. Então eu posso refazer essa conta aqui assim, ó. Eu posso colocar no numerador 125 mil newton, certo? E no denominador 165 megapascal, mas megapascal é o quê? Newton por milímetro quadrado, certo? Então, note que o newton aí eu vou poder cortar e a dimensão que vai ficar é a dimensão de área, né? Então, no caso aqui, ó, a minha área vai ser 757,58 milímetros quadrados. Recomendo que vocês confiram aí na calculadora de vocês para ver se está tudo ok. Agora que eu tenho a área, eu posso calcular o diâmetro dessa barra, o diâmetro mínimo que eu posso utilizar para respeitar a tensão admissível, tá? Eu sei que área é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, tá? Então isso aqui tem que dar 757,58. Fazendo esse cálculo aí, eu vou encontrar um diâmetro de 31,06. 31,06 milímetros. Então, esse é o diâmetro mínimo que a minha barra pode ter, a minha barra de aço pode ter. Tá? Se eu tivesse diâmetro e submeter a minha barra a essa força de 125 kN, a tensão que vai estar atuando nela vai ser a tensão de 165 megapascal. Bom, mas o que eu quero, na verdade, é trabalhar com as deformações, né? Eu vou comparar a deformação que a barra de alumínio sofre e a deformação que a barra de aço sofre, para poder verificar se está dentro do que é solicitado na questão. A barra de aço tem que deformar menos
do que a barra de alumínio. Então nós vamos seguir a questão resolvendo a barra de alumínio, a deformação dela, tá? Note que a barra de alumínio, ela vai deformar essa primeira parte aqui, ó, deixa eu trocar de lápis. Essa primeira parte aqui de 38 milímetros, eu vou fazer um cálculo para ela e um cálculo para a segunda parte. Por quê? Porque as áreas são diferentes, né? Lembre-se daquela expressão que eu calculo a deformação, ó, delta igual a P vezes L sobre A vezes E. É essa expressão que nós vamos utilizar. Nesse caso, a deformação da barra de alumínio vai ser a deformação da parte 1 mais a deformação da parte 2. Ou seja, a parte 1 é essa primeira de 38 milímetros de diâmetro e a parte 2 é essa de 58 milímetros de diâmetro. Então, fazendo aqui o cálculo para a deformação da barra de alumínio, como é que vai ficar? Ó? A deformação vai ser P, que é 125 kN, tá? 125 kN, vezes L. Qual é o comprimento dessa parte de 38 milímetros? O comprimento é de 300 milímetros. Então, P vezes 300 milímetros, dividido pela área da seção transversal. A área é o quê? Πd ao quadrado sobre 4, né? Então, π, diâmetro dela é 38 milímetros, né? Então, 38 ao quadrado é sobre 4. Isso vai me dar em milímetros quadrados. E o módulo de elasticidade do alumínio, ele deu aqui, ó, de 70 gigapascal, tá? Então, 70 gigapascal. Isso aqui foi o quê? A primeira parte, aquela parte superior, que eu tenho que somar com a deformação da segunda parte, que é essa aqui, essa parte inferior aqui, ó, que tem um comprimento de 450 milímetros. Então, fazendo um cálculo para ela, eu vou ter o quê? A força é a mesma, 125 quilonewtons. Aqui eu não vou colocar mais as unidades, né? Porque na primeira parcela eu já faço a variação, tá? O comprimento L da segunda parte eu vejo aqui, ó, 450 milímetros. Então, vezes 450, dividido pela área, né? Π vezes D. Qual é o diâmetro? O diâmetro é 58 milímetros. Então, 58 ao quadrado sobre 4 vezes o módulo de elasticidade, material mesmo, né? Então, 70 gigapascal. Aí você vai fazer essa conta e conferir com o resultado que eu vou botar aqui. O resultado, então, é 0,776. Então, a deformação que a barra de alumínio vai experimentar devido à ação daquela força é 0,776 milímetros. Tá? Antes de seguir, só para você relembrar aí da variação de unidade, né? Veja, eu tenho gigapascal aqui no denominador, né? Tenho quilonewton no numerador. Eu tenho mais ou menos o seguinte, eu vou colocar aqui para a gente avaliar. Eu tenho quilonewton no numerador, tá aqui, essa aqui, certo? Eu tenho milímetro também, vezes milímetro. Peraí, deixa eu apagar aqui. Vezes milímetro. E no denominador eu tenho milímetro quadrado. Aqui, milímetro quadrado. Então, dividido por milímetro quadrado. E eu tenho aqui, ó, gigapascal. Gigapascal, tá? Lembre-se, gigapascal, eu coloquei também lá na aula 1, gigapascal é quilonewton por milímetro quadrado. Então, gigapascal, ó, gigapascal é igual a quilonewton por milímetro quadrado. Então, esse gigapascal aqui eu posso apagar ele, ó. Eu posso apagar ele e colocar no lugar quilonewton por milímetro quadrado. Aí veja que interessante, ó. Eu posso cortar esse milímetro quadrado com esse milímetro quadrado, esse quilonewton com esse quilonewton, e só fica o quê? Milímetro. Por isso que a preservação das unidades é interessante, porque você pode fazer essa avaliação, né, para verificar se você não errou, de escrever a fórmula errada, e aí a unidade vai dar errado, tá? Então é bacana manter as unidades. Então, seguindo a nossa deformação, deu aqui, ó, da barra de alumínio, 0,776 milímetro, ok? O que é que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer o cálculo para a barra de aço. Veja, eu vou colocar a barra de aço com essa deformação, que é o máximo que ela pode ter, tá? E verificar qual é a área que ela precisa ter, né, quando submetida àquela força de 125 kN. Aí a gente faz a avaliação no final, tá? Então, se eu colocar essa deformação para a barra de aço e aplicar a expressão para ela, vamos mudar a cor aqui para azul, eu vou ter a seguinte situação: delta igual a P vezes L sobre AE para o aço, ok? Então essa conta eu vou fazer para o aço. Então a deformação que ele vai ter 0,776, que é a máxima deformação que ele pode sofrer, tá?
a força aplicada continua sendo de 125 kN, tá? O comprimento da barra de aço, ó, lembra aqui, ó, a barra de aço tem um comprimento total de 750 milímetros, que são esses dois comprimentos aqui, tá? 750 milímetros. Então, 750, a área é o que eu quero calcular, e o módulo de elasticidade do aço é de 200 gigapascal. Ele deu aqui na questão, 200 gigapascal. Então, substituindo aqui 200, a gente calcula então a área da seção transversal daquela barra de aço, que vai dar o seguinte, ó, área igual a 604,06. Então, 604,06 milímetros quadrados. Essa é a área da seção transversal da barra de aço, tá? E aí eu posso calcular o diâmetro, né? Se a gente for fazer o cálculo do diâmetro, lembrando que a área é π vezes d ao quadrado sobre 4, se você substituir esses valores aí, você vai encontrar que d vai dar um diâmetro de 27,73 milímetros. Ou seja, qual é a interpretação disso? Eu achei um diâmetro menor do que o diâmetro mínimo admissível, tá? Então esse aqui é o diâmetro mínimo admissível. Se eu coloco esse diâmetro aqui, a barra de aço vai sofrer a mesma deformação da barra de alumínio, porém a tensão vai superar a tensão admissível. Consequentemente, eu não posso usar esse diâmetro de 27. Eu tenho que usar o diâmetro de 31, ok? Porque aí sim a tensão admissível vai ser respeitada. A deformação vai ser menor, a deformação da barra de aço vai ser menor do que a deformação experimentada pela barra de alumínio, ok? Então a resposta para essa questão é o diâmetro tem que ser de 31,06 milímetros, ok? É isso aí. Como eu havia dito, se tiver dúvida na questão, coloca no comentário que a gente tenta resolver a dúvida, beleza? E se tiver alguma questão que vocês queiram propor, também é só colocar no comentário ou entrar em contato com a gente através do nosso WhatsApp, né? Tem na descrição do vídeo também lá o nosso contato de WhatsApp, beleza? Vamos seguir então agora com a questão 2.24. Cada uma das barras A, B e CD é feita de alumínio. O módulo de elasticidade está dado aí, 75 MPa. E tem uma seção transversal com área de 125 milímetros quadrados. Então está aqui, ó, o módulo de elasticidade, a área da seção transversal dessa barra e dessa, ok? Sabendo que elas suportam a barra rígida BC, que é essa aqui, ó, determine o deslocamento do ponto E. Veja bem, gente, como é que a gente vai raciocinar essa questão? Quando essa barra for carregada com essa força de 5 kN, ela vai sofrer a seguinte deformação, ó. A barra CD ela vai crescer, a barra AB também vai crescer, e essa barra BC vai assumir essa orientação aqui, tá? De modo que o ponto E que está nessa posição vai passar a ocupar essa posição, e o que nós queremos é exatamente essa distância aqui, ó, que ela vai crescer, certo? Então, qual é o raciocínio da questão? Primeiro passo vai ser calcular as forças que estão atuando aqui na barra AB e na barra CD, para verificar o quê? Qual é a deformação que elas vão sofrer, qual é essa distância daqui e essa daqui, tá? Então, nota aí. Primeiro passo, calcular as forças que estão atuando em AB e em CD através de reação, né? Então a gente vai calcular as reações de vínculo. Depois, vamos usar aquela expressão de deformação, né? Aquela P vezes L dividido pela área, dividido pelo módulo de elasticidade, para encontrar exatamente essas deformações aqui que eu coloquei, essa e essa, certo? Uma vez que eu tenho essas deformações, aí sim eu vou poder aplicar aqui uma semelhança de triângulos, vou mostrar para vocês, para encontrar exatamente essa distância que o ponto E viajou, né? Na medida que a barra sofreu o carregamento, tá? Então vamos lá, primeiro passo, calcular as forças, tá? Eu vou redesenhar aqui o esquema das barras. Eu tenho aqui o ponto B e o ponto C, e aqui o ponto E, no qual eu aplico a força de 5 kN, tá? E aí vão aparecer no caso as reações, né? Essa reação e essa reação. Vou chamar essa reação aqui de PB e essa reação eu vou chamar de PC, tá? Para calcular a reação você já sabe, né? Somatório de forças tem que dar zero, somatório de momentos em relação a algum ponto tem que dar zero. Então vamos fazer essa conta aqui, ó. Somatório, deixa eu mudar de cor aqui. Somatório das forças tem que dar zero. Eu adoto sentido positivo para cima, tá? E eu vou ter o quê? Que PB menos 5
mais PC tem que dar zero. E aí eu tenho a equação, né, que PB mais PC tem que dar 5 kN. Tá? Não dá para descobrir as forças ainda porque eu tenho duas incógnitas. Vou aplicar então a resultante dos momentos, né, que tem que dar zero também. Então vou calcular o momento em relação ao ponto C. Tá? Tem que dar zero. Lembrando que eu estou usando o sentido anti-horário como sentido positivo. Então vamos ficar assim. Ó. Momento em relação a C vai ser PB, que multiplica a distância, que é 0,64 metros. Está aqui, ó, que é 0,2, 0,44. Tá? Então 0,64. Observe, ó, o PB ele tende a girar o sistema no sentido horário. Consequentemente, ele vai entrar na equação de momento com sinal negativo. Tá? Então vai ser menos PB vezes 0,64. Já os 5 kN, ó, ele vai tender a girar o sistema no sentido anti-horário. Então vai entrar positivo aqui. Ó. Então mais 5 que multiplica 0,44. Isso tem que dar zero. E aí, calculando PB, você deve encontrar, sugiro que você use a calculadora aí e faça a conta, né? Eu já fiz a minha. PB deu 3,4375. 3,4375 kN. Tá? Então já sei o valor de PB, está aqui. E agora eu vou calcular PC utilizando essa primeira relação aqui, tá? Já sei PB, para calcular PC fica fácil, né? Então vai ficar assim, ó, PB, usando ela aqui, ó, 3,4375 mais PC, isso tem que dar 5 kN, tá? Então o meu PC vai dar, eu já tenho calculado também, 1,5625, 1,5625 kN. Tá aí, então, estão aí, né, as duas forças de vínculo, né, o PB e o PC. Note que na barra BC, nessa barra BC aqui, ela tende a segurar a barra para cima, mas nas barras AB e CD, elas aparecem como força de tração, tá? Então, vamos ver como é que fica nessas barras. Vou colocar aqui então a barra AB, tá aqui, AB, BC e CD. Veja, na barra B vai aparecer uma força que eu chamei de PB e na barra CD vai aparecer uma força que eu chamei de PC. E aí eu vou poder calcular aquelas deformações que eu tinha falado anteriormente, né? No caso, eu vou poder calcular essa deformação aqui, ó, já que eu tenho a força, tenho a área, tenho um comprimento inicial, tenho um módulo de elasticidade, então calculo essa deformação facilmente. Da mesma forma, essa deformação da barra CD vai ser calculada, né? Vamos fazer agora, então, esse cálculo. Então, vai ficar assim, ó, a deformação da barra AB vai ser o que? PB vezes L sobre A vezes E, certo? Substituindo os valores, então, ó, a deformação de AB vai ser quem? PB, que é 3,4375, né? 3,4375 kN, vezes o comprimento dela está aqui, ó, 0,36 metros, tá? Então, 0,36 metros. Tudo isso dividido pela área da seção transversal, também foi dada a área da seção transversal, que é de 125 milímetros quadrados, foi dado na questão, 125 milímetros quadrados, e o módulo de elasticidade, que também foi dado na questão, que é de 75 gigapascal. Então, 75 gigapascal. Esse resultado vai ser dado em que unidade? Veja, gigapascal, lembre-se, gigapascal é quilonewton por milímetro quadrado, tá? Então o quilonewton daqui eu posso cortar com esse, e o milímetro quadrado que está no denominador, corto com esse. Então veja que essas unidades todas são cortadas, tá? Só ficou mesmo a unidade de metro, ou seja, o meu resultado vai ser dado em metros, ok? Então, fazendo essa conta aí, a deformação AB vai ficar o seguinte, 0,000132 metros, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em milímetros para a gente não ficar usando tanto zero, tá certo? Então, a deformação AB vai ser 0,132 milímetros. Vamos calcular então a deformação CD.
tá? Que é na outra parte, né? Deformação CD. Mesmo raciocínio, ó. PC vezes L sobre A vezes E. Então a deformação CD vai ser, qual é a força que atua ali? A PC que a gente calculou. PC que a gente calculou, tá aqui, ó, tá aqui em cima. 1,5625. Então, 1,5625 kN vezes L, que é 0,36, o comprimento inicial das duas é o mesmo, dividido pela área da seção transversal, também é a mesma área, 125 milímetros quadrados, e o material mesmo, né? Consequentemente, o módulo de elasticidade não muda, 75 gigapascal. Novamente, o resultado aqui vai ser dado em metros, tá? Eu já vou colocar o resultado em milímetros. Então, o que eu calcular aqui, eu vou multiplicar por 1000 para já sair em milímetros, tá? Então, vai ficar assim, 0,06 milímetros. Pronto, já tenho então as deformações, tá? Vou refazer aquele desenho só para a gente ver como é que ficou. Então eu tenho aqui a minha barra, ela vai se deformar e ela vem para cá, ó. Vai acontecer isso com ela. Certo? E aqui é o ponto E. Então essa distância aqui é 0,06 milímetros. Essa distância daqui é 0,132 milímetros. E agora, por semelhança de triângulos, eu vou encontrar qual foi o deslocamento do ponto E. Lembrando que esse pedacinho aqui vale 0,2 e esse aqui vale 0,44. Como é que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Ó? Eu vou traçar uma linha auxiliar aqui para trabalhar somente com esse triângulo aqui, tá? Se eu fizer isso, eu vou calcular essa distância, que é parte do deslocamento do ponto E. Depois, obviamente, eu tenho que somar com esse outro pedacinho aí para encontrar o deslocamento total, tá? Então, fazendo semelhança de triângulos, né? O que é que eu tenho? Essa medida daqui eu conheço, que é 0,132 menos 0,06, tá? Posso calcular isso facilmente. Essa medida aqui é 0,2, essa aqui é 0,44, tá? Então, só vou colocar essa aqui, que é, como eu falei, né? Eu vou fazer essa menos essa. 0,072 milímetros. E aí vou fazer a semelhança de triângulos. Quais são os triângulos? Esse daqui, certo? É semelhante a esse maior. Ok? Então fazer aqui, ó, essa medida dividido por essa, vai ficar assim, 0,44 dividido por x, que é o que eu estou buscando, né? Esse x aqui, tem que ser igual a essa medida toda, que é 0,64, dividido por essa medida daqui, que é 0,072, tá? Eu vou encontrar o x. Ainda não é o deslocamento do ponto E. Lembre-se que eu tenho que somar com esse pedacinho aqui de cima, certo? Então, fazendo um cálculo para o x aí, ó, vai dar esse x igual a 0,0495 milímetros. E aí, o deslocamento do ponto E, que eu vou chamar deslocamento de E, vai ser 0,0495 mais 0,06. Então, esse deslocamento de E vai dar 0,1095 milímetros. É o que a questão pediu para a gente, o deslocamento de E. Tá aí. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo aí. Se não entendeu, comenta aí, coloca no comentário o que você não entendeu. Se tiver alguma questão que você queira ver respondida, manda pra gente. Na descrição do vídeo tem lá o meu WhatsApp. Manda a questão que a gente tenta resolver e publica aqui para vocês acompanharem, tá? Eu peço mais uma vez que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com seus colegas e nos vemos no próximo vídeo da aula 3 do curso de Resistência dos Materiais. Até lá!